Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a leitura que nós fizemos nessa noite, ela é bastante conhecida e emblemática. Inclusive, esse final de semana, nós somos bastante envolvidos por ela ali na festa da nossa congregação de Garden Grove, que justamente esse era o tema, né? Era fazendo uma grande obra. Neemias é muito conhecido por esse tema de restauração, de reconstrução, conhecido como um dos livros da Bíblia que mais trata sobre o assunto de administração. Neemias foi conhecido e se demonstrou como um grande administrador. Alguém que fez um trabalho fantástico de realmente de trazer de volta ao povo a um local que eles já tinham se afastado há muito tempo. Tipologicamente falando, a tipologia vai nos trazer, vai nos dar de Neemias uma visão do Espírito Santo. Neemias é um tipo do Espírito. Isso se enxerga bastante pelo seu ministério intercessor. Neemias, quando descobre a notícia de que a sua terra havia sido arrasada, que estava tudo queimado e o povo passava por necessidade, Neemias, no seu coração, ele ora, mas de maneira pública ele se cala. Ele, no seu coração, ora e confessa a Deus os pecados da sua nação, inclusive se colocando no meio deles, fazendo sua meia-culpa pela responsabilidade da nação. E, ao mesmo tempo, de maneira pública, ele se cala, se coloca de jejum diante de Deus. Então, o rei percebe, com gemidos inexprimíveis de repreendência, que alguma coisa lhe passava. E é interessante pensar um pouquinho em Neemias, porque Neemias tinha um papel dentro do reino sírio que era de fundamental propósito. Ele era copeiro do rei. Se nós fôssemos traduzir hoje a profissão de copeiro do rei, apesar de parecer um negócio bobo, né, aquele que levava o copo do rei para ele tomar, tinha um significado muito importante, porque o copeiro era responsável por testar a bebida do rei se não havia veneno. Ele era alguém que era de suma confiança. E é muito interessante para nós de pensar que num reino assírio, num reino que era estrangeiro, um copeiro estrangeiro fosse a pessoa mais confiável para fazer aquele serviço. Tamanha confiança que Neemias passava, que o rei, tendo à sua disposição tanta gente para fazer aquele serviço, escolhe justamente eles. E Neemias hoje teria uma posição que você poderia traduzir como se ele fosse o diretor da CIA, ou o diretor da NSA, diretor da Central de Inteligência do país. Alguém que fazia o trabalho do serviço secreto, que conhecia se havia, por exemplo, porque ele mesmo não gostaria de se colocar em risco, para saber das tramas que havia contra o rei, para ele, em primeiro lugar, saber se realmente era seguro provar a bebida antes de dar para que o rei bebesse. Era alguém de suma importância, muito bem conectado dentro do reino. Isso nos faz entender o porquê, quando o rei olha para o rosto dele e encontra ele triste, trouxe grande preocupação. Será que aconteceu com esse rapaz? Por que ele está triste, né? Porque ele triste não é bom negócio para mim. Neemias chateado não é bom para mim. Então ele pergunta, que tristeza é essa que você traz? Porque essa tristeza não é tristeza comum, é a tristeza que vem do coração. E Neemias, mais uma vez, demonstrando esse tipo do Espírito Santo, ele não fala para o rei sobre as portas queimadas, sobre os muros destruídos. Porque a porta, naquele tempo, era o lugar de governo. E os muros eram uma representação da defesa. E se ele reclamasse para o rei, que era o atual governador daquela região, da onde Jerusalém estava, ele ia demonstrar para o rei que ele estava fazendo um mau trabalho. Ele ia dizer que a terra dele, desde quando agora ele era rei daquela região, a terra dele estava sem segurança, sem os muros, e com as portas queimadas e sem governo. É um desgoverno e uma falta de segurança. Mas quando o rei pergunta, ele fala assim, como é que eu posso estar feliz?
se a cidade e o túmulo dos meus pais estão destruídos. Sabe de uma coisa? Às vezes o que falta, irmãos, para nós entrarmos no próximo estágio da nossa vida é comunicação. Saber nos comunicar da maneira adequada. Saber transmitir a mensagem que Deus colocou no nosso coração de maneira adequada. É por isso que Paulo, quando fala do Espírito de Deus, ele fala assim, ele nos ensina como orar, porque nós não sabemos orar como convém. É por isso que quando você levanta pela manhã, você precisa falar assim, Senhor, me dá bom entendimento diante de Deus e diante dos homens, para que as palavras que saem da minha boca surtam o efeito que realmente venha trazer bênção para o teu povo, para a minha família e para a vida das pessoas. Porque tem tanta gente, irmãos, com a intenção correta, mas com as palavras ruins. Com o coração correto, mas com as palavras que surgem o efeito contrário. Aí a pessoa fala assim, eu não entendo porque eu sou perseguido. Começa a checar suas palavras. Começa a checar com uma maneira em que você tem se comunicado. E a situação de Jerusalém era muito difícil. Porque não só eles estavam naquela situação, como Neemias, já era agora, seria então a terceiro retorno, a terceira leva de retorno de judeus, já tinha visto que 2 levas haviam voltado e alguns problemas persistiam. Zorobabel, que veio com a primeira leva, teve o maior esforço do mundo. Então, os sacerdotes não queriam voltar. Os sacerdotes não queriam voltar para a terra onde eles foram tirados do exílio, porque a terra agora do cativeiro era muito boa. Os pastores estavam acostumados com ficar rico, com ganhar dinheiro, não queriam mais cuidar do povo. Não. Deixa que o povo se cuida. Vamos aqui ficar com as nossas coisas, cuidar da nossa família, cuidar do nosso gado. A quem Deus havia dito que não teriam herdade. Depois Esdras vem e mais uma vez encontra o povo misturado, cheio de problema, cheio já de manias da terra. E agora Neemias ouve a notícia de que depois de 2 levas de retorno, os muros da cidade e as portas permaneciam da mesma maneira. Irmão, há problema na nossa vida que persiste as renovações do nosso compromisso diante de Deus. Todas as vezes, isso é cíclico na vida do homem, todas as vezes que você fala assim, Senhor, eu estou tomando um passo diante de Ti, eu estou me recolocando na Sua presença, me rededicando ao Senhor. Estou mudando aqui a minha maneira de Te servir, estou me aproximando do Senhor mais uma vez. É cíclico na vida do homem que isso aconteça. Porque a nossa vida, ela tem por diversos percalços. Muitos problemas acontecem, você em período da vida se esfria, em período da vida se torna longe do Senhor, em período da vida começa a repensar-se a sua fé naquela igreja, naquele local, na maneira como você vive, na maneira como você serve, realmente é algo que você deve continuar fazendo. E a persistência dos problemas, por diversas vezes, está ligada a lugares que você jamais visita para reestruturar. Porque eles voltam da primeira vez e erguem a casa. Eles voltam da segunda vez e agora colocam o livro da lei. Mas as defesas da cidade e o governo da cidade permanecem queimados. Os lugares onde aquilo traria um renovo que realmente fosse agora ser seguro e bem estabelecido pelo governo da cidade novamente, ainda estava queimado a fogo e ainda estava destruído. A vida é cíclica, sim, porque diversas vezes há lugares da nossa vida que nós não voltamos para colocar um lugar, um ponto final naquele problema. Sabe de uma coisa? Esse final de semana nós conversávamos bastante, durante essa semana, na verdade, a respeito da dicotomia, de uma referência dupla que a teologia apresenta, que na verdade é complexa. O homem é mau ou o homem é bom? O homem, ele é mau ou bom? Né? A doutrina da depravação total vai dizer que o homem é mau. Que o homem é completamente mau e é impossível que o homem faça o bem porque ele é mau.
Já a doutrina da pecaminosidade vai dizer que o homem é bom, ele foi infectado pelo pecado, e agora é impossível que o homem faça o bem, a não ser que ele receba o antídoto para esse mal que habita nele, que é o pecado, através do sangue de Jesus. E essa dicotomia, ela permanece. E a realidade é que os homens que estavam naquela cidade, eles estavam numa situação tão ruim que isso já não fazia diferença. Se eles eram bons ou se eles eram maus por essência. Porque era costume da vida agora viver daquele jeito. Você sabe que, com esses retornos que houve do povo de Israel, foram estabelecidos governos naquela região. Sambalat, Gesem e Abirão, eles eram pessoas que eram do governo daquela região. Tobias, né? Eles eram do governo daquela região. Eles eram pessoas que tinham, se eu não me engano, Tobias era o líder de todo o comércio que havia ali. Sabe onde acontecia o comércio? Nas portas. E as portas estavam queimadas. Ele já há anos cuidava daquilo ali, mas ele gostava que aquilo fosse daquele jeito. Os homens se acostumam em se locupletar da malignidade, do lugar ruim, da exposição maligna. Eles se acostumam a tirar proveito daquilo que é mais ou menos, mas tá bom assim, vou mexer disso aqui para quê? Antes de melhorar vai ter que piorar. Eles passaram por anos naquela região, mas ninguém foi falar com o rei. Assim, escuta, rei, Ataxerxes, se eu não me engano, né? Escuta, rei, é o seguinte, por que o senhor não manda alguém lá para consertar as portas? Ninguém foi lá. Já há anos eles estavam ali, mas ninguém se incomodava em tocar no problema. Até que então, tocado pelo Espírito de Deus, o rei agora dá cartas para que Neemias volte. E a primeira coisa que Neemias faz, é justamente aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Ele, durante a noite, se levanta e começa a observar a cidade. Sabe de uma coisa? O Espírito de Deus tem observado você. Ainda que você não tenha percebido os olhos dele sobre você em determinadas áreas da vida, ele tem passado na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus. Ele tem observado aquilo que o agrada e aquilo que ele tem visto também. Sabe o que agrada o Espírito de Deus? É que você é povo dele. Sabe o que agrada o Espírito de Deus? É que Jesus salvou a sua vida. Sabe o que agrada o Espírito de Deus? É que você tem disposição para servir ao Senhor. Mas há lugares que ele tem passado com a sua cavalgadura e tem percebido que há lugares que precisam de restauração, que precisam de renovo. E sabe o que o Espírito de Deus faz? Ele não levanta de manhã e sai trombetando para todo mundo da igreja, dizendo, olha, eu passei aí de noite e percebi que a vida do fulano é assim, assim, assim. Você precisa de fazer alguma coisa, fulano. Ele não levanta um profeta no meio da igreja e faz vergonha à igreja reunida por causa da vida de um irmão que anda assim ou que anda assado. Quando Jesus se encontra com aquele Natanael, ele fala assim, eis aí um homem que não tem nele mal algum. Ele fala assim, como é que o senhor me conhece? Eu vi você quando você estava debaixo da figueira. E aquilo toca o coração daquele homem, mas jamais eu e você saberemos o que é que foi que Jesus viu debaixo da figueira. Porque o Espírito de Deus não faz vergonha para ninguém. Durante a noite ele passa e ele observa, e ele percebe que algumas coisas precisam voltar ao lugar. A pesquisa que o Espírito de Deus tem feito na sua vida tem um contexto sigiloso. It's classified. É ultra secreto. Ele tem observado você e aquilo que ele tem visto é ultra secreto. Ele não tem mandado cartas de volta para as pessoas de maneira pública. Olha, percebi a situação assim, assim, assim. Ele não anuncia aos nobres e não fala às outras pessoas. Mas ele tem observado. Tem olhado a sua vida. Tem olhado os seus compromissos. Tem olhado a sua conduta. E tem hoje, nessa noite, escolhido para lhe dar uma oportunidade de restaurar os seus muros também,
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? O Espírito de Deus me disse nessa tarde. Enquanto nós ministrássemos isso e falássemos justamente essa última parte que nós falamos, você sabe o que ele tem observado. Você entende o que ele tem visto. A sua mente e o seu coração agora trabalham com a memória dessas coisas que ele tem visto em você, que você sabe que precisa de um toque dele de uma maneira especial. Que precisa de uma comissão. Uma missão em conjunto com ele, para que ele ponha fim a esses problemas. Para que ele traga renovo a esses problemas. Após ver então que essas coisas aconteciam, ele chama o povo da cidade, mais uma vez, não chama os estrangeiros, não faz ali uma comissão de nações, não manda a carta de volta àquele povo que estava longe, não. Ele chama aqueles da cidade, a quem importava que isso fosse sabido, e falasse assim: será que vocês não estão percebendo a situação que a cidade está? Será que vocês não perceberam que já há anos essas portas estão queimadas a fogo e os muros estão derrubados? Isso não tem incomodado vocês? Será que vocês não têm percebido que, tempo após tempo, as coisas da maneira como estão têm trazido vergonha para vocês porque elas não andam para frente por causa desse problema? Não incomoda você? Não incomoda o seu coração, ano após ano, olhar essa falha dentro de você e dizer assim: tudo bem, Jesus entende. Não incomoda você dizer e entender que aquilo precisa tomar um outro rumo de uma vez por todas na sua vida? O povo da cidade estava acostumado com os muros derrubados, com as portas queimadas. E ainda mais porque aqueles que estavam no governo daquela situação falavam assim: não começa a mexer com isso aí não, porque senão o rei vai ficar sabendo que vocês estão reconstruindo o muro, vão achar que vocês estão querendo se defender. Isso aconteceu mais para frente. Olha, o rei vai ver vocês colocando porta nova e vão falar: eles estão querendo se autogovernar agora. Há muita gente e muitas opressões malignas que dizem a você que se você tomar postura nessa situação, vão dizer que você está querendo se aparecer. Vão dizer agora que você agora está querendo ser crentão. Ah, está querendo ser crentão agora. Agora está querendo ser melhor que os outros. Está querendo ser agora o evangelista, a evangelista. Agora começou com esse negócio aqui em casa, quer orar pelas coisas agora. Mas os muros passam por anos e ninguém se incomoda. E Neemias faz um convite e fala assim: gente, vamos parar de passar vergonha? Vamos nos tirar do nosso opróbrio, vamos parar de passar vergonha. Vamos parar de sofrer com esse problema. Esse problema continua sendo sofrível, porque nós temos permitido que o Espírito de Deus não nos chame a atenção e não nos troque a postura, e continua fazendo com que esse problema é sofrível. Vamos mudar o nosso opróbrio. Vamos levantar a cabeça e viver uma nova etapa com Deus. Vamos levantar os joelhos desconjuntados e colocar as mãos cansadas novamente para trabalhar, porque é um novo tempo que o Senhor tem nos dado. E o tempo vamos começar pelo princípio, restaurando os muros e arrumando as portas. Nós precisamos levantar as defesas novamente. Nós precisamos começar novamente a nos defender dos dardos inflamados do inimigo e tomar novamente o governo das nossas vidas e da direção daquilo que Deus nos deu como família, como homens e mulheres de Deus, para que nós alcancemos o propósito pelo qual Ele estabeleceu Jerusalém. Nós somos a Jerusalém de Deus na terra. E Deus nos estabeleceu para um tempo de novidade, de glória para a glória do seu próprio nome. Neemias então faz esse convite. E quando ele fez esse convite, quando ele falou para as pessoas: olha, o Espírito de Deus nessa noite me disse que essa situação, que esse problema tem saída. Olha, o Espírito de Deus me disse que essa continuidade, que esse hábito
que essa atitude sempre corrente, que essa circunstância sempre aparente, ela tem solução para terminar de uma vez por todas. Isso não é uma doença crônica, isso não é um dispositivo crônico, isso não é um pensamento crônico, isso pode terminar de uma vez por todas, se você hoje abraçar o plano do Espírito de Deus, para que isso mude. E quando ele falou aquilo para aquela cidade, a cidade então ficou atônita para saber como é que ele estava falando. E a primeira coisa que Neemias fez, olha, imagina só você, que tempo fantástico, não é? Que eu estou propondo. Mas deixa eu falar para vocês, para dar razão daquilo que eu estou dizendo. Vou contar para vocês o que ele fez por mim. Olha só as cartas que o Espírito que o Rei me deu para que eu viesse aqui. Sabe o que Neemias estava fazendo? É o que o Espírito de Deus está fazendo conosco hoje. Olha só o que o Espírito de Deus já fez no passado. Olha só o que o Espírito de Deus foi capaz de fazer na sua vida no passado. Olha só o que o Espírito de Deus foi capaz de transformar o seu caráter no passado. Olha só o que o Espírito de Deus foi capaz de fazer na sua família no passado. Você acha que existe alguma coisa ainda que ele não possa fazer? Você acha que ainda há algum problema indissolúvel na sua vida que ele não possa agir, que ele não possa entrar, que ele não possa dar solução? O Espírito de Deus, então, representado por Neemias, apresenta na sua própria conduta como Deus havia lhe sido favorável. Sabe o que isso fez com o povo? O povo falou assim, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos abraçar essa missão que o Espírito de Deus está nos dando. Nós vamos viver esses novos dias que Ele está nos propondo. Nós vamos nos alegrar com aquilo que Ele está nos falando. Nós vamos viver isso aí que Ele está nos dizendo que nós vamos viver. Eles olharam um para os outros e disseram assim, levantemo-nos e edifiquemos. Vamos levantar e vamos edificar. Quer saber? Neemias falou para a gente, chega desse tempo de vergonha. Quer saber? Chega desse tempo de vergonha. Neemias falou assim, quer saber? Vamos começar as coisas de novo. É isso aí, nós vamos começar as coisas de novo. Olha, chega esse tempo de viver desse jeito. Chega desse tempo de viver desse jeito. Nós vamos viver um tempo novo agora com Deus. Nós vamos fazer isso aí. Vamos nos levantar e vamos edificar. Vamos nos levantar e vamos viver esse tempo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E se esforçarão para o bem. Para fazer o mal e continuar do mesmo jeito, não precisa de esforço nenhum. Se você quiser, nessa semana, não fazer esforço nenhum para viver um tempo novo da sua vida, domingo que vem você volta aqui e vai estar tudo no mesmo lugar. Para você. Mas agora, se você tomar uma atitude diante de Deus nessa noite, e disser para o seu coração, Senhor, eu preciso desse novo tempo na minha vida. Eu aceito a proposta desse relatório que o Senhor tirou a meu respeito. Eu aceito o veredito do relatório. O relatório assinado pelo Senhor. De novo, não é o pastor que está lhe dizendo, é o Espírito de Deus que está lhe dizendo. Esse relatório eu aceito da parte do Senhor e eu quero esse novo tempo. Eu aceito esse relatório que o Senhor me deu e eu quero essa nova etapa, eu abraço essa nova etapa. E se você se esforçar para o bem, sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer, que vai se levantar tanta luta na sua vida. Poxa, pastor, essa é a hora do seu punchline da coisa ser melhor. Não. A primeira coisa que vai fazer é que aquelas entidades, aquelas opressões malignas, que estão acostumados com você viver nessa mesmice, elas vão entrar em choque na hora que elas ouvirem que você decidiu viver um tempo novo. Elas vão dizer assim, não, estamos tanto tempo assim. Por que o Espírito de Deus vem agora aqui e quer mudar as coisas? Eu estou servindo a Deus desse jeito. O centro da cidade está restaurado. O templo está aí. O povo está morando aqui. Ó. Tem gente morando aqui. Tem gente fazendo comércio. Tá bem. O jeito que tá bem. Deixa sem defesa. Porque assim a gente sempre vive uma vida insegura. Deixa sem governo. Porque assim a gente sempre vive à mercê da circunstância. Sabe uma coisa que acontece quando você coloca a porta? Escuta, isso aqui é uma revelação de Deus para a vida que eu vejo. Sabe uma coisa que acontece quando você coloca a porta? Quando você coloca a porta, a circunstância já não te abate. Porque você controla quem entra na cidade. Deus quer que você levante portas para que você comece a controlar quem entra nessa cidade. Tem circunstância que tem entrado e saído da sua cidade sem você, não poder fazer nada.
Porque a porta está queimada a fogo. E as opressões malignas, as entidades malignas, elas se riem disso. E elas tiram o seu comércio dessas coisas. Porque a hora que se levanta e entra na porta da sua cidade e vende o que quer para você, ao preço que quer, você abraça aquilo. E aí você corre para o templo e oferece de novo sacrifício ao Senhor. Deus restaura, mas aquilo ali já virou um liability para você. É alguma coisa que te custa. Custa as suas emoções, custa o seu brilho, custa a sua alegria, custa a sua esperança. É a primeira coisa que vai acontecer. A hora que você fala assim, vou levantar essas portas de novo. É que o Tobias vai falar assim, não, vai não. Você não vai não. Você não vai levantar essas portas de novo, porque é o seguinte, eu tenho comércio aí. Só que o Espírito de Deus está amparado hoje pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E essa Jerusalém de Deus, que é a sua vida, é dele. Quando começar a fazer agora os muros novamente, começar a colocar as pedras no lugar, a primeira coisa que vai vir é que vão falar assim para você, mas essas muros aí, uma raposa pula. Que foram que falaram para Neemias. Uma raposa pula esse muro. Uma raposa passa por cima aí disso aí que você está fazendo. Mas aguarda, pedra por pedra, o muro vai se erguer, vai ficar de uma altura que agora já não se entra mais qualquer um na cidade. E qualquer dardo já não ataca mais o seu coração. Porque a cidade vai ter um muro agora impenetrável, guardado por Deus para que a sua vida realmente seja dentro do Senhor. Com 50 e poucos dias eles terminaram aqui. Com 50 e poucos dias, cada um fazendo na frente da sua casa, eles terminaram de restaurar todo o muro da cidade. Eu quero começar a terminar minha mensagem. Eu sei que Deus falou com você. Tenho certeza absoluta. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30, Jesus está chamando o povo a um novo tempo. A um tempo de novidade. Tudo que Jesus está fazendo está sendo assim extraordinário. As pessoas nunca tinham vivido aquilo antes, daquela maneira antes. Jesus no versículo 11, capítulo 11, versículo 28 ao 30, fala assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tem um diagnóstico a respeito da sua vida que está claro e patente. No caso de Jesus, era perceber que eles estavam cansados e oprimidos. Dizer a eles que ele tinha alívio para eles. Ele falou assim, olha, vem para mim que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? A carga que eu tenho para você carregar é leve. A vida que eu tenho para você viver é leve. Sabe o que precisa fazer? Precisa vir a Precisa vir até Ele com essas cargas que você tem levado. Precisa vir até Ele com esses problemas que o Espírito Santo de Deus já diagnosticou na sua vida para que você venha até Ele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Hoje é tempo de renovo. Irmão. Renovo da fé, renovo da esperança, renovo do compromisso. Renovo da situação. Quero ser bem claro para você, porque, sabe, a nossa amizade, nosso companheirismo, às vezes passa no coração de alguém. Hoje mesmo eu pensava em mandar mensagem para alguém, do jeito que a pessoa me manda mensagem. Eu não encomendo mensagem, já falei isso. Eu não fico observando, deixa eu ver o jeito que é claro para alguém. Isso é inconcebível na vida dele. É por isso que eu pedi a Deus que me ajudasse. Para que eu não desse exemplos fixos, para que alguém achasse que eu estava mandando um recado. E é por isso que eu percebi na vida de Neemias, segundo a revelação da palavra de Deus, um caráter sigiloso para lhe dizer: o Senhor observou você e Ele está te dando hoje um tempo de mudança.
Se você quiser receber, eu quero orar por você e selar esse ato hoje aqui. Em nome de Jesus. Independente do que seja, independente de quem você é, independente de como as coisas têm sido, eu não estou mandando recados. Eu estou lhe dando a oportunidade de hoje receber o relatório do Espírito de Deus e apresentar ao Senhor aquilo que você precisa para que as coisas hoje tomem um rumo diferente nesses assuntos específicos que o Espírito de Deus lhe chamou a atenção, não eu. Eu quero orar por você. Eu vou te dar mais 20 segundos, se você sentiu de Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, Pai, pela tua presença no nosso meio, Espírito de Deus, que muda, Senhor, Pai, todas as coisas, que transforma todos os ambientes, ó Pai. Nessa noite, Senhor, Pai, eu e os meus irmãos temos nos encontrado, Senhor, com esse contrato maravilhoso de estar, Senhor, Pai, sendo cooperados por Ti na grande obra que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Senhor, Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor, Pai, conforme o Senhor me revelou, Senhor, no meu coração, Jesus. E apresentei aos meus irmãos, ó Senhor, segundo o Teu propósito, Senhor, e a Tua vontade. Senhor, Pai, eis aqui, Senhor, Pai, o fruto, Senhor, Pai, dos Teus filhos, ó Senhor, diante de Ti, Pai, no compromisso, Senhor, sigiloso, Senhor, Pai, perpétuo, Senhor, Pai, e, Senhor, unilateral, Senhor, Pai, entre eles e o Senhor, Pai, sem instituições, ó Senhor, Pai, sem, Senhor, Pai, paradigmas, ó Senhor, humanos, ó Senhor, entre eles e o Senhor, Pai, no íntimo do coração de cada um deles, que eles fazem diante do Senhor, Pai, para serem renovados, para serem transformados, ó Senhor, para serem erguidos para esse novo tempo e etapa que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Nós vamos ouvir, Senhor, dos testemunhos, ó Senhor, Pai, de que a partir de hoje, Senhor, o Senhor tem nos trazido para a glória do Teu nome, Senhor, Pai. Nós não fazemos isso, Senhor, Pai, com força dos homens, ó Pai, mas segundo a autoridade, Senhor, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, ó Pai. Nós não estamos, ó Senhor, permitindo que a nossa vida seja reféns, ó Senhor, Pai, de Senhor, Pai, hostes malignas, Senhor, Pai, do mal, Senhor. Mas nós estamos separando a nossa vida para estar diante de Ti, restauradas, ó Pai, pelo Teu Espírito, lavadas no sangue de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, ó Senhor, e dá, Senhor, Pai, a eles, ó Senhor, Pai, a prova, Senhor, Pai, o elemento, Senhor, a visão, Senhor, que cada um dos Teus filhos precisam para, Senhor, restaurar, Senhor, essa parte da vida, Pai, que eles têm apresentado ao Senhor, para esse novo tempo que o Senhor há de ter na vida de cada um deles. E, Senhor, Pai, nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos pela Tua santidade no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, Pai, guarda os nossos corações no propósito, Senhor, que nós fizemos hoje, Senhor, e derrota os nossos inimigos, ó Senhor, debaixo dos nossos pés.
para a glória do teu nome, Senhor. Nós estamos confiando, Senhor, na cobertura do teu sangue sobre a vida de cada um de nós, ó Senhor, Pai, para tomarmos o passo que tomamos em nome de Jesus.